Bom dia, crianças! Tudo bem? Mais uma semana de aula iniciando e nós começamos então com língua portuguesa, dando sequência ao nosso projeto Incríveis Animais Pequenos. Então, só para a gente recordar o que a gente já estudou, né? Os animais que nós já tivemos a oportunidade de conhecer através dos textos científicos. Nós conhecemos o tatuzinho de jardim, nós conhecemos um pouco mais sobre as formigas, sobre a borboleta urbana e hoje nós vamos conhecer, um pouco mais, de maneira mais científica, a cigarra, um inseto tão popular, nos nossos quintais, nas nossas cidades. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre este inseto. Então, nós estamos lá na nossa etapa do projeto, na atividade 2E. Anotem a data de hoje, na página 136. E antes de iniciarmos a leitura do nosso texto, nós temos aí uma foto, da cigarra. Ela está num tronco de árvore e o título é o seguinte: cigarras, insetos encantadores ou irritantes? Então, o que vocês pensam sobre a cigarra, O que é mais característico de uma cigarra? O canto, não é isso? Às vezes a gente nem sabe aonde está a cigarra, mas o canto dela a gente já percebe. Tem cigarra aqui por perto, E o que vocês imaginam, o que vocês pensam a respeito desse canto? É irritante ou é agradável, Muitas vezes parece ser até irritante, Aquele canto que não para, é insistente. Mas a gente vai ver o que será que tem por trás desse canto, Não é por acaso, alguma coisa tem, não é mesmo? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, Há várias crenças, em volta da cigarra. Vocês sabem alguma coisa a respeito da cigarra? Será que é verdade, Que quando a cigarra ela canta até explodir? Tem uma crença que é assim, não é? Muita gente, Eu já ouvi muito isso também, que a cigarra canta até explodir. Será que isso é verdade? Será que essa crença, Será que o texto vai responder a respeito sobre isso? Não sei, nós vamos precisar ler, para sabermos certinho se isso vai ser respondido no texto ou não. E será mesmo, que ela canta? Será que é verdade isso, que ela canta até explodir? Então, só a gente lendo mesmo para sabermos, É um texto aparentemente longo, certo? Ele é composto por aí lá na página 137 nós temos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, e são parágrafos longos, Mas vamos lá então. Vamos fazer a nossa leitura e vamos conversando sobre os parágrafos, Conforme a gente for lendo, a professora for lendo, eu vou parando e comentando com vocês. E o que nós vamos fazer, como a gente vem fazendo sempre em todos os textos que lemos? Nós vamos grifar, informações relevantes, importantes, interessantes, curiosidades que chamam a nossa atenção a respeito do animalzinho que nós estamos estudando, tá? Como estamos estudando, então a gente procede como se estuda. E como é? Grifando aquilo que nos chama a atenção, que é importante, que a gente considera importante, tá bem? Então vamos lá. Primeiro parágrafo. As cigarras são insetos que vivem principalmente nas regiões de clima tropical, quente e úmido, e pertencem à classe dos insetos e da família dos animais denominada Cicadidae, cicadídeos. Essa família é composta por 21 espécies diferentes.
Destacam-se pela cantoria dos machos. As fêmeas também emitem som, só que bem mais baixo. Cada espécie possui um tipo de canto diferente, para que os machos consigam atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie para o acasalamento. Olha que interessante. O macho também canta para afastar os predadores, né? Então aqui nós temos dois motivos, né, pelos quais o macho canta, né? O canto desses insetos é tão estridente que incomoda a eles próprios. Por isso, possuem membranas que se dobram, tapando seus ouvidos para que o som não lhes cause nenhum mal. Então, olha quanta coisa aqui interessante que nós já temos neste primeiro parágrafo, né? Então, o que nós temos aqui inicialmente? Onde elas vivem? Então, olha, as cigarras são insetos que vivem nas regiões de clima tropical. Aí a gente pergunta, né? Mas o que é clima tropical? O próprio texto já responde aqui na frente. Quente e úmido, né? O nosso Brasil, por exemplo, ele é um país de clima tropical, né? Quente e úmido. E pertencem à classe dos insetos e da família dos animais, denominada Cicadidae. Então, a quem pertence, né? A qual classe que as cigarras pertencem? Pertencem à classe dos animais, denominada Cicadidae. Essa família é composta por 21 espécies diferentes. Isso é interessante, né? Ó, essa família é composta por 21 espécies diferentes. Destacam-se pela cantoria dos machos. Destacam-se pela cantoria dos machos. As fêmeas também emitem som, só que bem mais baixo, né? Então, quem é que canta, que a gente ouve, então, né? O macho, a fêmea também canta, só que bem mais baixinho. Cada espécie possui um tipo de canto diferente, para que os machos consigam atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie para o acasalamento. Então, eles cantam para o acasalamento, mas cada espécie tem o seu canto, né? Para atrair a fêmea, que só é do mesmo tipo, né? Da mesma espécie. Então, ó, cada espécie possui um tipo de canto diferente, né? Para atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie. O macho também canta, isso é interessante, ó, o macho também canta para afastar os predadores. O canto desses insetos é tão estridente, que incomoda eles próprios, né? Possuem membranas que se dobram, tapando seus ouvidos para que o som não lhes cause nenhum mal. Então vejam, né, que a gente quase que grifou o parágrafo todo, né? A gente foi pulando algumas palavras que não tinham tanta importância, que mesmo assim a gente conseguia ter a informação ali precisa, né? Então nós grifamos: as cigarras são insetos que vivem nas regiões de clima tropical quente e úmido. Pertence à classe dos animais denominada Cicadidae. Essa família é composta por 21 espécies diferentes. Destacam-se pela cantoria dos machos. As fêmeas também emitem som, só que bem mais baixo. Cada espécie possui um tipo de canto diferente para atrair as fêmeas que pertencem à sua própria espécie. O macho também canta para afastar os predadores. O canto desses insetos é tão estridente que incomoda eles próprios. Possuem membranas que se dobram, tapando seus ouvidos, para que o som não lhes cause nenhum mal. Então, vejam que mesmo a gente foi pulando palavras ali que eram... não tinha necessidade de grifar, né? Que não iam fazer prejuízo ao entendimento da informação.
Muito bem, então vamos para o parágrafo 2. O que será que tem lá, né? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo dobrar o livro aqui para vocês acompanharem melhor. Acho que peraí, vamos lá. Aí. Assim. Após o acasalamento, né? Pode ter quem esteja se perguntando, mas o que é acasalamento, professora? É um namoro, né, do macho com a fêmea para eles procriarem, para terem filhotinhos, né? Então, após o acasalamento, a fêmea faz cortes na casca de um galho para depositar os seus ovos nas rachaduras nos caules de plantas hospedeiras. Então, vejam só, né? Então, depois ela já tá com seus ovinhos lá. Aonde ela vai colocar os seus ovinhos? Na rachadura dos caules, né? Então, são as árvores ali, né, que vão hospedar, vão guardar os ovinhos da cigarra fêmea. Então, vamos lá. Então, após o acasalamento, isso é interessante. A fêmea faz cortes na casca de um galho para depositar os seus ovos nas rachaduras, nos caules de plantas hospedeiras. Então, vai ficar ali os ovinhos da cigarra. Depois que os ovos eclodem, né? Vamos dizer assim, explodem, né? Se abrem, melhor dizendo, né? As ninfas, o que são ninfas? Olha a explicação na frente. Fase jovem da cigarra. Descem por fios de seda até o solo, onde elas ficam a maior parte da vida. Então, depois que saíram dos ovinhos, né? A cigarra ainda em forma de ninfa, né? Tipo de larvinhas, elas ficam dentro da terra. Elas descem pelos fios de seda, né? E vão para dentro da terra. O tempo de vida de uma cigarra adulta é bastante curto e, em geral, algumas semanas, isso na fase adulta. As fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois. Então, depois que ela guardou os ovinhos lá na rachadura dos troncos, né, das plantas ali dos caules, ela morre logo depois. Olha que interessante. Já o ciclo de vida das cigarras, da fase jovem, né, que é a ninfa, até chegar na fase adulta, é classificado como longo. Então, depois da fase adulta, o tempo de vida dela é muito curto, mas de ninfa, de larvinha, até chegar na fase adulta, é considerado longo, pois a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, né? Então, essa fase é a mais longa da vida da cigarra, de ninfa até a fase adulta, sendo apenas 2 ou 3 meses fora do solo, né? Aí, quando ela já está na fase adulta, então, 2 ou 3 meses, né? Que ela fica fora do solo. A espécie do gênero Magicicada chega a viver em torno de 17 anos e é encontrada apenas nos Estados Unidos. Então, essa espécie que tem um tempo de vida maior, nós não temos no Brasil, somente nos Estados Unidos. Então, o que é interessante nós grifarmos aqui no segundo parágrafo? As ninfas, né, em forma de larvinha, que é a fase jovem, ó, as ninfas. Fase jovem da cigarra, tá explicando então o que é a ninfa. Descem por fios de seda até o solo, onde elas ficam a maior parte da vida, né, embaixo da terra. O tempo de vida de uma cigarra adulta é bastante curto, em geral, algumas semanas. Então, o tempo de vida de uma cigarra adulta é bastante curto. As fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois, né? Já o ciclo de vida das cigarras, da fase jovem a adulta, é classificado como longo, pois a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, sendo apenas 2 ou 3 meses fora
do solo. Então, nesses 5 anos, a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, não é isso? Sendo apenas 2 ou 3 meses fora do solo. Então, a maior parte, ela tá lá debaixo da terra, né? Então, da fase adulta, ó, o ciclo de vida da fase jovem a adulta é classificado como longo, né? Pois a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, sendo apenas 2 ou 3 meses fora do solo, pois a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos e apenas, né, 2 ou 3 meses fora do solo. E nós temos uma espécie, a espécie do gênero Magicicada, chega a viver em torno de 17 anos e é encontrada apenas nos Estados Unidos, né? Muito bem. Então, ela tem essa diferença do tempo de vida conforme a fase em que se encontra, né? Então, de ninfa até adulta, ela vive muito mais do que depois de adulta, né? Que aí ela já está fora do solo, já está sobre o solo, né? Terceiro parágrafo. As cigarras são resistentes e robustas e consideradas grandes perante outros insetos, chegando a atingir uma altura que varia de 15 a 65 milímetros. Então, para nós termos uma ideia, né? Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, 15 aqui, nós temos 1 centímetro mais 5, então seja 1,5 centímetro. Então, ela chega a medir a altura dela 1,5 centímetro a 6,5 centímetros, né? E não é muita coisa, né? Mas para um inseto é uma altura, né? Bastante grande, né? Como diz aqui, ó. Grande perante outros insetos, né? Podendo ter 10 centímetros de envergadura. O que seria envergadura? Quando ela abre as asas, né? De uma ponta da asa até a outra. Então, ela tem essa medida de 10 centímetros. Então, o que é interessante a gente grifar aqui? Que as cigarras são resistentes e robustas, né? Chegando a atingir uma altura que varia de 15 a 65 milímetros, podendo ter 10 centímetros de envergadura, né? Muito bem, então nós estamos no quarto parágrafo. As cigarras não se alimentam de moscas, vermes ou grãos, como muitos pensam. O que será que ela come, então? Elas possuem uma espécie de bico, que é comprido, para que possam se alimentar da seiva. Então, as cigarras se alimentam, olha lá, ó, da seiva produzida pelas árvores e plantas onde normalmente habitam. Então, o que ela come, né? Moscas, vermes, grãos? Não, é a seiva, é aquela substância, né, líquida que fica ali dentro do caule, né, da planta, né? Olha lá, produzidas pelas plantas e árvores onde elas habitam. Enquanto jovens, elas sugam a seiva das plantas pela raiz e injetam toxinas. Quando elas são jovens, lembram-se onde ela vive quando é jovem? Embaixo da terra. Então, por onde elas retiram a seiva, esse líquido? Pela raiz da planta. Então, quando elas tiram a raiz, pela raiz ali, ficam ali uns orifícios, uns buraquinhos bem pequenininhos, muito fácil de entrar. Vamos dizer assim, bichinhos, né, ali que vão destruir essa raiz. Então, por isso que muitos dizem que a cigarra, ela traz malefícios, né, para as plantações, porque é dessa forma que as plantações, elas
estragam, vamos dizer assim, né? Elas ficam doentes, porque a cigarra ali embaixo da terra, quando na fase jovem, né? Ela se alimenta dessa forma. Então, ela puxa a seiva, né? Com esse bico que nós vimos aqui que ela tem, que é comprido. Então, ela faz buraquinhos, né? Na raiz. Então, ela puxa a seiva por ali. E nesses buraquinhos ficam fáceis de entrar... como eu posso dizer assim, bichinhos que vão destruir essa raiz, né? Vão deixá-la doente. Então, uma raiz doente deixa a planta toda doente, né? Então, por isso que eles dizem que, principalmente nas plantações de café, a cigarra traz grandes prejuízos, né? Ela é muito prejudicial às plantações de café, né? Então, vamos lá. Enquanto jovens, elas sugam a seiva, né, pela raiz, injetando toxinas. Então, esse injetar toxinas aqui é isso que eu acabei de explicar, né? Fica esses buraquinhos, entra ali os bichinhos, né, que vão adoentar, deixar doente a raiz, consequentemente a planta toda, né? É essa toxina, esse veneno, né, que ela causa nas plantações. Então, elas sugam a seiva, tá dando para ver aqui, a seiva das plantas pela raiz e injetam toxinas, né? Na fase adulta, elas também se alimentam da seiva, que sugam pelo caule, já não mais pela raiz e folha das plantas, né? Então, na fase adulta, também se alimentam da seiva, né? Pelo caule e folha das plantas. Em ambas as fases, ou seja, né, tanto na adulta quanto na jovem, as cigarras podem ser muito prejudiciais para a vegetação, como a Pro já explicou. No Brasil, devastam as plantações de café, dessa maneira, como eu disse, né, por baixo ali do solo, na raiz, tá? Então, em ambas as fases, podem ser prejudiciais, né, para a vegetação, devastam plantações de café, né? Certo. Agora, os 3 últimos parágrafos, então prestem bem atenção. Nos 3 últimos parágrafos, a Pro não vai grifar nada, tá? Eu vou ler com vocês, né? Se tiver alguma palavra de difícil entendimento ou que causou estranhamento ou que a gente possa não saber o significado, eu vou explicando, nós vamos conversando. Mas não vou grifar nada, porque já faz parte da tarefa, tá? Então, qual vai ser a tarefa de vocês? Eu vou mostrar aqui, ó, certo? Então, qual é a tarefa de vocês? Vocês podem até anotar no livro como a Pro fez. Grifar nos 3 últimos parágrafos, que é esses 3 que nós vamos ler ainda, informações que considerou importantes, né? Então, a Pro não vem grifando informações importantes, que eu considerei importantes, curiosas, né? Então, vocês vão fazer o mesmo, só nesses 3 aqui como tarefa, tá? Vocês podem até pegar um lápis de cor para fazer isso, para diferenciar do como vocês já vêm fazendo, que eu acredito que é com lápis de escrever, tá certo? Bom, então a leitura dos 3 últimos eu vou fazer no próximo vídeo para esse não ficar muito longo, tá bem?